E meus amigos, o Manchester City já tem um grande problema para esse restante de temporada e ele se chama Erling Haaland. O norueguês sofreu uma lesão no tornozelo na vitória em cima do Bournemouth no último domingo, ao se chocar com uma placa de publicidade na beira do gramado após uma dividida que teve com o adversário. Depois do jogo, ele foi visto deixando o estádio de muletas. Guardiola, ontem na coletiva, foi questionado sobre o tempo de recuperação e a resposta foi a seguinte: os médicos me disseram que será entre 5 a 7 semanas, então espero que para o final da temporada e para o Mundial de Clubes ele esteja pronto. Lembrando a vocês que faltam apenas 9 rodadas para o fim da Premier League e a estreia do clube no Mundial é no dia 18 de junho contra o Wydad Casablanca. Fora isso, o City também tem semifinal da FA Cup no final desse mês de abril contra o Nottingham Forest e obviamente o Erling Haaland não estará em campo, tá bom? Vamos ver se ele volta aí para as últimas rodadas da Premier League ou se ele volta somente para o Mundial de Clubes em junho. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Vamos ver como é que os brasileiros se saíram ontem na Sul-Americana e também lá na Libertadores. Vou te falar também sobre Pedri, que está na mira do Manchester City. Bora falar também sobre os jogos de ontem lá da Europa. O Elanga aplicou a lei do ex e marcou um golaço no Manchester United. Você aí conhece o MB? Com mais de 4 milhões de clientes nos últimos 12 anos de operação, o mercado Bitcoin é a plataforma de ativos digitais líder na América Latina. É referência em blockchain e também economia tokenizada. E obviamente, né, eles operam aí nos mais altos padrões de transparência e também integridade financeira. O mercado Bitcoin representa um universo completo de investimentos digitais, é super seguro e atua com conformidade dos órgãos reguladores, como por exemplo o Banco Central e CVM. E agora tá rolando a campanha Um Bitcoin para chamar de seu. Para quem sempre sonhou em ter um Bitcoin inteiro na conta, o MB tá com uma campanha imperdível. A cada R$200 negociados na plataforma, você garante um cupom para ter a chance de ganhar um Bitcoin inteiro. E você deve estar se perguntando como é que funciona isso, né? Você se cadastra na plataforma do mercado Bitcoin de forma bem rápida e prática. Deposita depois e negocie na plataforma. A cada R$200 em transações, você recebe um cupom. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. E atenção, tá? Tem um limite de 1000 cupons por cliente. E outro ponto importante, tá? Não adianta você depositar os R$200 e deixar parado ali na carteira. Não vai ativar essa campanha para você ganhar o cupom, tá bom? Só ganha o cupom quem negocia também, tá bom? Então só depositar e deixar parado lá não vale. Clica no link, bora se cadastrar e estudar o mercado também, tá bom? Porque é muito importante você fazer isso antes de realizar os investimentos. O mercado Bitcoin é uma ótima oportunidade para quem tem curiosidade sobre investimentos digitais e não sabe por onde começar. E uma coisa que eu quero lembrar a vocês é que para abrir a conta é totalmente gratuito, mesmo para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o que investir. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais? Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Cruzeiro ontem jogou muito mal pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e assim eles perderam fora de casa para o União Santa Fé por 1-0. Já o Atlético Mineiro foi à altitude de Cusco para enfrentar o Cienciano e ficou no empate sem gols. Sem Mano Menezes, o Fluminense visitou o Once Caldas e venceu por 1-0. Germancano marcou o único gol do jogo e se tornou o maior artilheiro do clube carioca em competições internacionais, tendo 21 gols, superando o Fred com 20. Também tivemos estreia na Copa Libertadores, onde o Fortaleza recebeu o Racing, que dominou por completo o jogo. Os argentinos venceram por 3-0, com gols de Salas, Almendra e Santiago Sousa. Ontem no programa Donos da Bola, o craque Neto criticou aí Neymar e também aproveitou para dar aí um alerta ao time do Santos. Hoje ele completa 30 dias de uma contratura muscular, isso daí é um absurdo. Uma
contratura muscular é no máximo 4 dias. Ele está há 30 dias em recuperação. Nesse período, o cara foi para Mangaratiba, jogou pôquer, teve mais de 10 dias de folga. Isso com o time do Santos perdendo para todo mundo. Ele vai lá naquela Kings League bater 200 pênaltis, como se fosse algo mais importante que o Santos. O Santos vai brigar para não cair. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Santos. Já foi no primeiro jogo. O Neymar rapidamente respondeu às críticas de Neto ao comentar o seguinte em publicação: bora dar ibope pra ele, o falastrão da TV brasileira. E aí, meus amigos, nessa treta vocês estão do lado de quem? Do Neto ou do Neymar? E também comentem aí sobre o aviso do craque Neto, né? Falando que o Santos vai brigar pra não cair nesse campeonato brasileiro. Fala é? Agora sim, a passagem de Dorival Júnior acabou na seleção brasileira de forma oficial. Isso é porque ontem a rescisão de contrato foi assinada. A CBF já está no mercado em busca de um novo técnico e o grande favorito do momento é Jorge Jesus. Porém, ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. O jornal O Globo informou que o Al Hilal não está disposto a liberá-lo antes da competição. Ancelotti, que é outro alvo também da CBF, já teria avisado que só vai cogitar uma saída depois do Mundial. Sendo assim, se a CBF realmente quiser Ancelotti ou então o Jorge Jesus, vai ter que esperar o Mundial de Clubes terminar, tá bom? Ou seja, tudo indica que a seleção brasileira terá um técnico interino para os jogos da data FIFA de junho, onde enfrenta o Equador e também o Paraguai. Lembrando que outros nomes também são analisados, como por exemplo do Felipe Luiz. Porém, a ideia é trazer realmente um estrangeiro e os grandes favoritos são Ancelotti e o JJ. Na tua opinião, quem que tem que assumir a seleção brasileira? Quem daria um jeito nessa seleção? Fala é. Agora rapidão, queria te pedir aquela moral, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aproveita para me seguir nas redes sociais, porque lá também sempre rola muito conteúdo de futebol. Ontem tivemos um jogão de bola pela Copa do Rei entre Real Madrid e Real Sociedad, que terminou no empate em 4-4. Portanto, o time de Carlo Ancelotti avançou para a grande final, já que eles tinham vencido a ida por 1-0. Endrick foi um dos destaques do jogo, onde marcou esse golaço por cobertura. E ainda poderia ter feito outro belo gol de bicicleta. O brasileiro chegou a 5 gols em 5 jogos na competição. Inclusive, Endrick é o primeiro jogador do Real Madrid a marcar 5 gols em uma mesma edição da Copa do Rei desde Cristiano Ronaldo, que marcou 7 na temporada 2012-2013. Pela Premier League, ontem o Arsenal venceu o Fulham por 2-1. Bukayo Saka voltou a jogar após mais de 100 dias longe dos gramados e ele marcou um dos gols. Gabriel Magalhães deixou o campo aos 15 minutos por conta de lesão e novos exames serão feitos para detectar a gravidade. Nottingham Forest venceu o Manchester United por 1-0 com um golaço marcado por Anthony Elanga apenas aos 5 minutos de jogo num contra-ataque muito rápido. Leverkusen perdeu por 2-1 para o Arminia na semifinal da Copa da Alemanha e portanto o time de Xabi Alonso foi eliminado da competição. Já o Arminia, que disputa a terceira divisão alemã, está na grande final da Pokal. Também tivemos ontem a ida da semifinal da Copa da Itália, onde o Bolonha venceu o Empoli por 3-0. Pela semi da Copa da França, Dunkerque começou vencendo o PSG por 2-0, porém o time de Luiz Henrique virou e venceu por 4-2. Os gols foram marcados por Dembélé, que balançou as redes 2 vezes, mais um gol de Marquinhos e outro de Désiré Doué. Assim, o Paris Saint-Germain garantiu a sua vaga na final. A Arábia Saudita segue confiante em contratar Mohamed Salah em julho, após o fim do contrato com o Liverpool, e quem informou isso ontem foi o jornal inglês Telegraph. O Al Hilal é o grande interessado e a ideia era trazê-lo para o Mundial de Clubes, porém a chance disso daí acontecer é baixíssima, já que ele ainda não chegou num acordo com os Reds a respeito do seu futuro. O time comandado por Jorge Jesus quer uma grande estrela do futebol para o lugar deixado por Neymar no começo do ano, e Salah é o grande sonho deles.
O atleta, por sua vez, continua interessado numa mudança para a Liga Saudita, porém a prioridade ainda é a negociação com o Liverpool para uma possível renovação. Inclusive, vale a pena lembrar que os Reds estão em conversas com os empresários do Mohamed Salah, tentando chegar num acordo, mas até agora não tem acordo nenhum, tá? É esperado uma nova proposta nessas próximas semanas e vamos ver o que é que vai acontecer. O próprio Salah já falou várias vezes para a imprensa, né, que não tem nada avançado com o Liverpool e que provavelmente esse daqui é o último ano dele lá. Porém, ainda resta aquela pontinha de esperança, né, pra ver se ele renova ou não, pra ver se os Reds conseguem oferecer um contrato que atraia o egípcio, né, que faça com que ele queira ficar mais uns anos lá. Vamos ver o que é que vai acontecer e eu quero saber a tua opinião. Se o Salah realmente for embora do Liverpool, você queria ver ele ainda na Europa ou é melhor ir lá pra Arábia e ganhar muita grana? Fala é. Mas o nome está na lista do Manchester City para se tornar o sucessor de Kevin De Bruyne, e ele é Pedri do Barcelona. Inclusive, os Citizens estariam estudando oferecer entre 100 a 120 milhões de euros pelo espanhol no meio do ano. O jornal Marca falou que o Barcelona não está preocupado com esse interesse e já teriam deixado bem claro que o jogador não está à venda. Lembrando vocês que Pedri recentemente renovou seu contrato até 2030 e demonstra estar muito feliz na equipe espanhola. Mesmo assim, a imprensa inglesa afirma que o time de Guardiola deve fazer uma tentativa por ele e vai tentar convencê-lo do projeto, mesmo sabendo da dificuldade da negociação. Meus amigos, Pedri na mira do Manchester City. Todo mundo sabe aí que o time do Guardiola, né, deve sofrer algumas baixas no meio do ano. O Kevin De Bruyne tá no fim de contrato, o Gundogan também deve ir embora e vamos ver o que é que vai acontecer. Mesmo que o De Bruyne fique, né, a imprensa inglesa fala que ele deve aceitar um papel de menos protagonismo nessa próxima temporada. Já vimos o nome do Florian Wirtz, do Xavi Simons e agora do Pedri nessa lista de possíveis sucessores para o Kevin De Bruyne. Na tua opinião, você acha que seria interessante qual dos três para o lugar do belga? Quem seria a peça de reposição ideal? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta quarta-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.